São apenas as 3 situações que ensejam o cabimento de recurso especial. Galera, não tem perigo de errar. Caiu um recurso, como é que vocês têm que lembrar? Primeiro procurem por esses. Se não for nenhum desses, vai ser um desses 2 aqui. Ou RE ou RESP. Mário, eu não consigo lembrar todas as hipóteses de cabimento. Não tem que lembrar. Vocês vão estar com a Constituição na mão. Lê. Vai lá no 102, vai lá no 105, dá uma lidinha. Né? Obviamente, se você tiver na cabeça isso aí, vai facilitar a sua vida. Por quê? Porque você não vai perder tanto tempo. Mas não entre em desespero, não. Não lembrou, não sabe, vai lá na Constituição, folheia, que você vai encontrar. Então não tem mistério. Para finalizar recurso aqui, pessoal. Imagina o seguinte. O seu cliente entrou com uma ação no juizado especial. O juiz julgou, você recorreu para a turma recursal. A turma recursal julgou e você quer apresentar recurso. Qual é o recurso que vai caber agora aqui? Primeira pergunta, cabe recurso especial de decisão de turma recursal de juizado especial? Não cabe, pessoal. A resposta aqui no quadro. Tem que ser em única ou última instância do TRF ou do TJ. Turma recursal não é nem TRF nem TJ. Lembra, não cabe recurso especial de decisão tomada por turma recursal do juizado especial. Lembra logo disso. Não cabe recurso especial de decisão tomada por turma recursal do juizado especial. De novo, não cabe recurso especial de decisão tomada por turma recursal de juizado especial. Cabe recurso extraordinário? Cabe, né? Porque aqui, decisão tomada em única ou última instância, não importa quem tomou. Basta que tenha havido prévio exaurimento das instâncias ordinárias. Houve? Aqui houve. Não cabe mais nenhum recurso. Então pode caber o recurso extraordinário, desde que preencha uma dessas 4 hipóteses de cabimento, obviamente. Imagina o seguinte. Mandado de segurança de competência originária de Tribunal Superior. Decisão foi denegatória. Qual é o recurso cabível? Está no quadro, pode filar. Recurso ordinário para o STF. Mas agora a decisão não foi denegatória, foi de procedência. Vai caber que recurso agora? MS de competência originária de Tribunal Superior, sendo adesão de procedência. Bora raciocinar aqui, ó. É sentença isso aí? É alguma sentença? Não, né? Então não vai caber a apelação. Decisão foi de procedência. Vai caber RO? Quando não cabe nenhum deles, você vai para onde, galera? Para os excepcionais. Não foi Tribunal Superior? Obviamente não vai caber para o próprio STJ, porque o terceiro já é um Tribunal Superior. Pode caber recurso extraordinário. Então, na prova, é esse o raciocínio que você tem que traçar, galera. Olhem logo para cá. Se couber um desses, você já mata. Cuidado apenas aqui que as situações na qual a decisão tem que ser decisão denegatória. Pega muita gente de calça curta. Não coube nenhum desses, pode ter certeza, vai ser ou esse aqui. Pode pegar a Constituição por 102 terceiro, 105 terceiro, que vocês vão encontrar lá a hipótese de cabimento. Dúvidas? Para fechar e a gente resolver a questão, vamos tratar agora da reclamação. Quando é que vai caber reclamação? Vamos tratar aqui de reclamação para o STF e reclamação para o STJ. Cabe reclamação para o STF em 3 situações, cabe para o STJ em 2 situações.
Vai caber reclamação constitucional ao STF. Primeira situação. Quando houver necessidade de preservação da sua competência. Vamos tratar de alguns exemplos daqui a pouco. Ou segunda situação, quando houver necessidade de manter a autoridade de sua decisão. E quando, terceira situação, houver desrespeito a enunciado de súmula vinculante. Quando houver desrespeito a enunciado de súmula vinculante. Daqui a pouco eu explico isso para vocês. Bora primeiro botar aqui no quadro. STJ vai caber em duas situações. Para manter a autoridade das suas decisões, ou ainda quando houver aí necessidade de preservar sua competência. Vai caber reclamação constitucional para o STJ nessas duas hipóteses. Bora conversar um pouquinho sobre isso aqui. Imagina a seguinte situação. O Ministério Público, situação que pode vir a acontecer se cobrado na prova de vocês. Ele entra com ação civil pública na primeira instância. E o pedido que o Ministério Público faz na sua ação civil pública é que o juiz de primeira instância declare inconstitucional uma norma qualquer. Imagina isso. Então, o Ministério Público ingressou com ação civil pública na primeira instância, e o pedido dele qual é? Que aquele juiz declare inconstitucional uma certa norma, tendo como parâmetro a Constituição Federal. Galera, decisão em sede de ação civil pública tem eficácia inter partes ou erga omnes? Eficácia ela é erga omnes na ação civil pública. Olha só, você vai ter um juiz de primeira instância declarando uma norma inconstitucional, tendo como parâmetro a Constituição Federal com eficácia erga omnes. Tem alguma coisa errada aí, não? Só quem pode fazer isso quem é? É o STF. Está se utilizando a ação civil pública como instrumento de controle abstrato. Só quem pode fazer isso é o STF. Então, o que está acontecendo o quê? Usurpação da competência do Supremo. Cabe o quê? Reclamação constitucional. Obviamente, para você saber quando vai caber reclamação por usurpação da competência do Supremo do STJ, você vai ter que saber quais são as competências do Supremo e do STJ. Vocês vão estar com a Constituição na mão. Do Supremo, artigo 102. Do STJ, artigo 105. Em que momento pode se interpor reclamação? A qualquer momento, desde que não haja o trânsito julgado da decisão. Porque não cabe reclamação contra a decisão judicial transitada em julgado. Então, enquanto não houver o trânsito julgado, é possível ingressar com a reclamação. Porque você não pode utilizar a reclamação como meio de substituir uma ação rescisória. Então, esse é o momento final que você pode ingressar. Beleza? Boa pergunta. Qual é a pergunta dele? Na situação que eu trouxe para vocês aqui, o pedido da própria ação civil pública é a declaração de inconstitucionalidade. Bora raciocinar aqui, ó, um pouquinho mais profundo, mas dá para a gente bora acompanhar. Se você fez esse pedido, o juiz vai julgar o seu pedido, não é isso? Se ele vai declarar inconstitucional, como é seu pedido, vai constar que parte da decisão? No dispositivo da decisão. O que é que faz coisa julgada? O dispositivo. E na ação civil pública faz coisa julgada com eficácia erga omnes, usurpação da competência do Supremo. Mas imagine agora outra situação na qual houve manejo de uma ação civil pública e o pedido da ação não é declaração de inconstitucionalidade. É um pedido outro qualquer. Mas, incidentalmente, como causa de pedir, se requer que haja declaração de inconstitucionalidade. É a causa de pedir, não é o pedido. O pedido é um pedido outro qualquer que o Ministério Público resolva fazer. Ou o legitimado resolva fazer. Significa o quê? Quando o juiz for julgar isso aí, a declaração de inconstitucionalidade não vai estar no dispositivo, vai estar na fundamentação da decisão. Os fundamentos fazem coisa julgada? Não fazem. Então, nesse caso, não há usurpação de competência do Supremo. Então, respondendo a tua pergunta,
É possível, sim, haver declaração de inconstitucionalidade em sede de ação civil pública, não tem problema, desde que de forma incidental, como mera fundamentação, como mera causa de pedir. Nunca no dispositivo, porque se for no dispositivo, há uma ofensa à competência do Supremo, capaz de ensejar ajuizamento da reclamação. Beleza? Segunda situação. Quando a decisão ferir a autoridade de uma decisão do STF ou do STJ, também caberá a reclamação. Então, só tem que tomar um cuidadozinho aqui, pessoal. Então, você vai ter uma decisão que eu vou chamar de decisão paradigma. Chamarei de decisão paradigma. É aquela decisão do STF ou do STJ que vem sendo ofendida por uma outra decisão, que eu vou chamar de decisão ofensora. Uma decisão que está ferindo a decisão paradigma. Nesse caso, vai caber o quê? A reclamação. Se a paradigma for do STF ou do STJ, a pergunta é, quem vai poder manejar essa reclamação? Quem vai poder ingressar com essa reclamação? Cuidado. Depende em que tipo de ação a paradigma ela foi adotada. Se a paradigma foi adotada em ação de controle concentrado, controle abstrato. Aqui, ó, galera. Decisão tomada em sede de controle concentrado. Tem eficácia inter partes ou erga omnes? Eficácia erga omnes. Significa o que atinge todo mundo. Então, se a decisão paradigma for tomada em controle concentrado, qualquer pessoa vai poder ajuizar a reclamação. Porque aqui vai ter eficácia erga omnes. Então, lembra. Qualquer prejudicado. Então, imagine que o Supremo declarou inconstitucional uma lei número 1, num ADIM. Houve a declaração de inconstitucionalidade da lei número 1 em série de ADIM. ADIM, eficácia inter partes ou erga omnes? Erga omnes. Aí vai em outro juiz, ou um órgão da administração e aplica a lei número 1. Está ofendendo a decisão paradigma do STF, cuja carga ela é erga omnes. Quem vai poder entrar com a reclamação? Qualquer prejudicado. Segunda situação. Ação tomada em série de controle difuso. Opa, diz aí. Certo. Vou repetir a tua pergunta aqui só para o pessoal online ouvir. Então, você tem uma decisão tomada por órgão judicial, contrário à decisão paradigma, tomada pelo Supremo. Uma parte entrou com reclamação e outra entrou com recurso. Qual o procedimento adotado? Olha, bora pensar numa situação concreta, certo? Você vai ter uma situação, que situação você está imaginando? Uma situação na qual o processo tem um litígio consociativo ou passivo, é isso que você está falando? Aquela sentença prejudicou alguém, não foi? Certo. Alguém entrou com a reclamação. Certo. Certo. Uma parte se sentiu prejudicada em uma sentença de parcial procedência. Uma parte se sentiu prejudicada e entrou com reclamação. Outra entrou com recurso. É isso que você está dizendo. É muito difícil imaginar uma situação dessa, mas o que aconteceria? Porque, assim, a mesma decisão que julgou procedente e improcedente, ao mesmo tempo feriu uma decisão do Supremo, na parte dela apenas ia ferir a decisão do Supremo, né? Está entendendo o meu raciocínio? Apenas uma parte iria ferir. Não teria como você visualizar que as duas partes gerariam ofensa, a não ser que fosse capítulos de sentença. Um capítulo julgado procedente ferisse e um capítulo julgado improcedente também ferisse. Isso poderia acontecer. Uma acumulação de ações no mesmo processo. Você poderia imaginar isso. O Supremo julgaria a reclamação e o recurso seguiria normalmente. Não haveria aí, até porque como eram capítulos diferentes, um não influenciaria na decisão tomada pelo outro. Agora lembra, só vai caber reclamação se não houver transitado em julgado. Então o que normalmente se faz? Se entra com recurso e depois se entra com a
reclamação para se evitar o trânsito em julgado, né? Uma situação não impede o manejo da outra. Ok? Galera, decisão tomada em controle difuso pelo Supremo. Controle difuso, eficácia interpartes ou erga omnes? Interpartes. Então, imagine, há uma ofensa a uma decisão do Supremo tomada em controle difuso. Quem é que vai poder agora ingressar com a reclamação? Só quem foi parte na decisão paradigma. Só quem foi parte naquela decisão paradigma vai poder entrar com a reclamação, porque essa decisão aqui só gerou efeitos interpartes, não gerou efeitos erga omnes. Então, aqui, ó, apenas as partes da decisão paradigma. É muito comum a gente falar em reclamação apenas quando a paradigma é tomada em sede de controle concentrado. É uma visão errada, hein, galera? É possível entrar com reclamação também em decisão paradigma tomada em sede de controle difuso. Apenas você vai restringir aqui a legitimação. É só pensar, se a paradigma que foi tomada em sede de controle difuso foi numa ação entre A e B. Não foi isso? Que só vai atingir as partes daquele processo. Então, se você tem uma outra decisão que ofende aquela paradigma, e aquela paradigma só atinge A e B, só quem pode entrar com reclamação vai ser A ou B. Quem foi parte naquele processo cuja decisão paradigma ela foi tomada. Então, cabe ambas. O que muda é a legitimação. Na erga omnes, qualquer prejudicado vai poder entrar com a reclamação. Tomada em série de controle difuso, apenas as partes da decisão daquele processo no qual foi proferida a paradigma. Ficou claro isso aí ou não ficou, galera? Imagine que você entrou com a ação contra B, o Supremo julgou sua ação, proferiu decisão. Você agora quer cumprir sua decisão, a administração está negando o cumprimento da decisão. Você vai poder entrar com a reclamação, porque aquela decisão lhe atinge, mas eu não vou poder entrar. Por quê? Porque eu não fazia parte daquele processo. Ficou claro agora? Beleza? E terceira situação, descumprimento de súmula vinculante. E aí, obviamente, vocês vão ter que saber as súmulas vinculantes, e é muito fácil saber, vocês vão estar com elas na hora da prova, né? Você pode levar a súmula vinculante. Então, tem que ter conhecimento das súmulas vinculantes, né, galera? Dá uma lidinha. Porque lendo, você já vai ter alguma noção se há ou não esse descumprimento, né? Também é tranquilo. Para a gente fechar a explanação aqui, pessoal. Vocês concordam comigo que, regra geral, quando cabe reclamação, cabe recurso? Regra geral, quando cabe reclamação, cabe também um recurso. Como é que você vai saber se vai optar pela reclamação ou pelo recurso? Ambos vão estar corretos. Mas como é que você vai saber se vai optar por um ou por outro? A questão vai lhe dizer. O que é mais célere para resolver uma situação? A reclamação ou um recurso? A reclamação é muito mais rápida. Imagine que um juiz de primeira instância proferiu uma decisão que contraria uma competência do Supremo. Tu vai entrar com recurso para o TJ. Para depois isso chegar no Supremo. A reclamação você já aciona o Supremo diretamente. Você reclama diretamente junto ao Supremo ou junto ao STJ. Então a reclamação é um instrumento mais célere. E a prova vai lhe dar essa pista. Ela vai dizer, adote a medida que resolva a situação da forma mais célere possível, da forma mais rápida possível. São essas as pistas que a banca dá quando ela quer uma reclamação. Eu, particularmente, acho difícil cair uma reclamação. Por quê? Porque, muito provavelmente, se ela cobrar uma reclamação, ela vai ter que aceitar também o recurso. Muito provavelmente. Mas, vejam dessa forma. Verificou que a hipótese de cabimento em tese de uma reclamação, e ela colocou lá, mas cabe um recurso também, mas ela colocou lá, que já houve a interposição do recurso. Adote a medida cabível e já houve a interposição do recurso. O que é que você vai entrar agora? Com a reclamação. Porque qual que vai raciocinar? Houve o recurso, não transitou em julgado, então cabe agora a reclamação. Então, ela vai dar essas pistas para você. Vai resolver da forma mais rápida, da forma mais célere, já houve a interposição do recurso competente, então só vai sobrar para você ingressar com a reclamação. Então, é isso que vocês têm que perceber na hora da prova. Dúvidas, pessoal, sobre isso aqui? Dúvidas sobre alguma coisa que a gente viu em sala de aula hoje? Né? Porque é uma aula que muito... É que eu falei para vocês, hoje é para identificar as peças. Próximas aulas vão se ver peças individualmente, não é isso? Hoje é apenas para a gente ter a noção de ver que não é nenhum bicho de sete cabeças se você conseguir identificar uma peça, né?
É facinho, você consegue visualizar lá. Bora aqui resolver umas questõezinhas, pessoal, para a gente absorver aqui melhor a matéria. Então, aqui, ó. Temos aí 7 peças para identificar. Primeira delas. O estado tal, está na página 13 da apostila. O estado tal editou norma no ano de 2012, determinando a gratuidade dos estacionamentos privados, vinculados a estabelecimentos comerciais, como supermercados, hipermercados, shopping center, determinando multa pelo descumprimento, estabelecendo gradação de punição administrativa e delegando ao PROCON local a responsabilidade pela fiscalização de estabelecimentos relacionados no instrumento normativo. Tício, contratado como advogado júnior da Confederação Nacional do Comércio, é consultado sobre a possibilidade de ajuizamento de medida judicial para discutir a compatibilidade da referida norma com a Constituição Federal. Olha só como a questão é tranquila, galera. Isso é questão da FGV. Olha quantas pistas a gente tem aqui. Essa norma é uma norma, que tipo de norma? Bora por partes. Isso aqui vai ser uma petição inicial ou um recurso? Já diz aqui que já foi levado ao judiciário? Não, é petição inicial. Já sabemos. Qual é o objetivo aqui? Está dizendo aqui, ó. Medida para discutir a compatibilidade da norma com a Constituição. Isso é controle abstrato ou controle concreto? Controle abstrato. Tem outra pista. Quem é que ele procurou? Uma confederação nacional. Vimos aqui. É legitimado para ajuizar com as ações de controle concentrado. Então, deu todas as pistas aqui para a gente. Que tipo de norma é essa? Estadual, municipal ou federal? Estadual. Pré ou pós-constitucional? Pós. Qual é o instrumento? Qual é a medida cabível aí? ADIM. É uma ação direta de inconstitucionalidade. Difícil? Tranquilo, né, pessoal? Estresse zero. Segunda. Se Carlos, suspeito de participar de tráfico de armas na região de fronteira internacional do Brasil, e por isso investigado pela Polícia Federal, embora sem antecedentes criminais, um dia, transitando em uma cidade brasileira dessa região, foi abordado por uma equipe comandada por agente da Polícia Federal, Augusto, que apenas em razão de suspeitas pendentes sobre ele, o deteve para maiores averiguações. Nessas circunstâncias, qual a ação judicial cabível e qual será o juízo competente? Bora, aquele passinho que a gente sempre faz. Petição inicial ou recurso? Petição inicial. É um caso concreto ou em tese? Um caso concreto. Então vai ser um remédio constitucional. O que é que está em jogo aí? Liberdade da locomoção. Cabe o quê? Habeas corpus. Para que juiz, galera? Qual juiz competente? Quem foi que praticou o ato aí que cessou a liberdade da locomoção? Agente da Polícia Federal. Então quem vai ser o juiz competente? Justiça Federal. Né? Tranquila questão. Terceira. João, ex-servidor público, requer, perante órgão estadual, certidão que comprova o tempo de serviço prestado. Aí ficou fácil já, né? A gente viu isso aqui já. E recebe negativa perante o órgão. Assim, procura advogado a fim de propor medida judicial pertinente. Na qualidade de advogado de João, qual ação você ajuizaria? Vimos aqui que é mandado de segurança, né? Direito à certidão. Isso aqui a gente já tinha visto. Ficou fácil demais. Quarta, Zulmira, cidadã, pretende obter informação sua constante em banco de dados da Secretaria da Fazenda. Tendo feito o requerimento administrativo, o mesmo foi negado. Qual medida judicial cabível para a obtenção do requerido? Galera, ela quer obter informação dela mesma. Constante em banco de dados da onde? Da Secretaria da Fazenda, que é o quê? Órgão público. E houve negativa. Qual remédio cabível? Habeas data, né? Tranquilo também. Quinta. Tiago, brasileiro, em gozo de seus direitos políticos, pretende ingressar com medida judicial em face de município, que pretende construir obra em local sujeito à proteção ambiental especial. O fundamento de sua ação se refere ao potencial lesivo da obra ao meio ambiente local. Qual o remédio utilizado? Ele está lá para proteger o direito dele ou o direito de todos? De todos. Quais são as ações que a gente pode fazer por meio disso? Ou popular, ou ação civil pública, mandado de segurança coletivo. Galera, ele é o quê? João é o quê? Cidadão. Já matou, não pode nem ser MS coletivo, nem ação civil pública, só serve ação popular. Aquele esquema que a gente colocou aqui para vocês. Como é que fica fácil lembrar? Não tem nem mistério.
Nem interessa se aqui é direito difuso, coletivo ou individual homogêneo. Você mata logo pela legitimação. Então, a ação popular é a quinta. Sexta, o secretário de Transporte do Estado determinou a apreensão de uma série de veículos durante operação de fiscalização. Entendendo ser ilegal o aludido ato, a Confederação Nacional de Transporte Alternativo de Passageiros pretende ingressar com a ação objetivando a liberação dos veículos dos seus associados. Qual o remédio que deve ser utilizado? Galera, isso aqui, petição inicial ou recurso? Petição inicial, não é isso? É uma situação concreta levada ao judiciário? É. Então vai ser uma ação de controle concreto, não é isso? Que ação vai ser essa daí, galera? Ele está atuando em nome próprio para proteger direito dele ou direito alheio? Direito alheio. Isso aí, galera. Mandado Confederação Nacional de Transporte de Passageiros. Vai caber a ação popular? Vai caber o que então nesse caso, galera? Mandado de segurança coletivo, né? Para ficar mais bonitinho aqui, faltou dizer que era direito líquido e certo, né? Comprovável de plano, etc. Mas no caso aí é mandado de segurança coletivo. Também fácil de lembrar. Sétima. Opa. Não, mas aí no caso não está impedindo locomoção. O objetivo aqui é liberar, né, os veículos apenas, né? Então, não é protegido nem por habeas corpus nem habeas data, né? Habeas corpus, não. Quem pode interpor habeas corpus? Qualquer pessoa, né? O impetrante pode ser qualquer pessoa, física ou jurídica, nacional, estrangeiro, doido ou bom do juízo, criança ou adulto, não tem problema. Agora, o paciente é sempre uma pessoa física, né? Mas aqui não cabe habeas corpus de jeito nenhum, porque o objetivo da ação é liberar veículo, né? Não tem nada a ver com a liberdade de locomoção. É liberar os veículos só. Então, direito líquido e certo que não amparável por habeas corpus ou habeas data, mandado de segurança. Sétima, a empresa Pago Nada sofreu lançamento de tributo no valor de R$100.000. Ocorre que, anteriormente ao lançamento, o STF, em série de ADIM, declarou a inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo. Qual a medida judicial cabível para resolver a situação da forma mais célere possível? Qual é? A reclamação. É uma decisão que ofende uma decisão tomada pelo STF em sede de controle concentrado. Reclamação ajuizada por qualquer prejudicado. Galera, alguma dificuldade para resolver essas questões aqui? Podem ter certeza, o nível que a FGV pergunta para você identificar a peça, essas são dessas que a gente resolveu aqui, não passa disso não. Quem quiser treinar em casa, até o final da apostila aí você tem todas as questões que caíram nas provas da FGV. Até hoje, até o último exame. Então, leiam o enunciado e treinem, né? Vão lembrando, leiam o enunciado e vão identificando peça por peça. Galera, alguma dúvida? Então, por hoje é só, né? Boa noite e até a próxima aula. Galera do online também, boa noite.